Olá, para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada. Hoje, para você que está em casa e tem o costume de sempre nos assistir, pode notar que esse programa será um programa diferenciado. Hoje, com a graça de Deus, eu tenho aqui comigo a presença da minha irmã, a Eliane Camilotti. Boa noite. E também do nosso querido Lê Carreira. Ô, Lê, obrigado. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Eliane. Estou virando prata da casa já, né? Tô me acostumando já com o ambiente. Falei para você que era irmão. Irmão, adotei e peguei para mim. Quem quiser agora vai ter que disputar. Amém. Nossa Senhora, tem uma irmandade dessa, uma família dessa. Boa noite, Lê. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E no programa de hoje, como vocês viram, vai ser mais do que especial, onde nós vamos se tratar como ter fé nesse tempo de provação. Convido você a ficar aí ligadinho, antenado, porque vai ser diferenciado esse programa. Você que é acostumado já vem, nós já pegamos a leitura bíblica e tal. Nessa noite de hoje nós vamos fazer isso, mas em forma de conversa, em forma de oração, talvez. Aqui nós temos essa liberdade. O Espírito Santo dá o sinalzinho através da fé e por ela nós deixamos agir. Não tem uma programação, porque o Espírito Santo de Deus é livre. Então, mais uma vez, Lê, muito obrigado, seja bem-vindo. E como diz, né, na TV, as lentes estão abertas para nós começarmos a partilha de hoje. Amém. Eliane, pode nos dar a honra da oração inicial, né? Vamos lá, então, né? Vamos começar, não podemos deixar de iniciar o nosso momento aqui de bate-papo, de partilha, né? Dentro do tema fé e provações dos tempos atuais. Então, a gente não pode deixar de pedirmos a presença do Espírito Santo, embora estamos aqui na sala de casa, né? A gente estava aqui conversando sobre isso, que é um bate-papo na sala de casa, estamos fazendo essa nova experiência aí da palavra partilhada, e a gente não pode deixar de rezar. Então, vamos pedir ao Espírito Santo que conduza todo esse momento dentro daquilo que está no coração do João Paulo, no meu coração, no coração do Lê, né? A gente vai conhecer ele melhor também agora, né? As coisas foram acontecendo e, enfim, vocês vão saber melhor dele, um pouco mais de mim, um pouco mais do João Paulo, para que possamos ter um trabalho aí bem fortalecido e também mostrar para vocês que nos acompanham que não é porque rezamos, né, Lê? Não é porque buscamos em Deus, não temos os nossos perrengues, as nossas intempéries, né? Temos quantas, né? E muitas pessoas desistem diante das dificuldades que a vida lhe propõe. E a ideia aqui hoje é isso, pedir para que você que está nos ouvindo, que não é na primeira ter João Paulo no dia a dia, na vida, enfim, conhecer um pouco da gente. Mas antes vamos pedir essa presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Amém. E para também não deixar aqui, nós vamos recitar a oração da nossa comunidade. Acredito que o Lê tem alguma coisa, mas acompanha com a gente a oração oficial da comunidade Palavra Viva. Se Deus, com sua espada desembainhada, para aplacar o furor de Satanás, que se levantou contra a minha pessoa, contra a minha família, contra o meu ministério e contra a família Palavra Viva, abençoai o Santo Padre o Papa, o nosso arcebispo Dom Murilo, os nossos bispos, sacerdotes e todo o clero, e o nosso fundador espiritual. Santa Teresinha do Menino Jesus, intercedei por nós. O Imaculado Coração de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Senhor, nós entregamos esse momento e que o Senhor o conduza. Amém. Antes de começar o nosso bate-papo, queremos também agradecer ao pessoal que está ligadinho no Instagram, do Lê Carreira, ao vivo. Sejam bem-vindos. E na pessoa dele também, toda a Missão Fidelis, que é aqui representada pelo Lê. Muito obrigado pelo carinho. Vamos roubar um pedacinho dele para nós hoje, então vocês sosseguem aí no Insta do Lê, que aí... Ele já acolheu a cada um. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. E dentro desse campo, né, que é o tema de hoje, a fé, vamos se dizer, em meio às turbulências. Me diga, Lê, como que no meio da turbulência, assim, da sua vida, se quiser contar um pouquinho, em poucas palavras, assim, o que era o Lê Carreira antes da missão de Jesus, de ser o pregador, vamos se dizer assim, com o Lê atual, qual que foi assim, essa porta, como que você descobriu? Tipo, você estava, um exemplo, não conheço também muito sua história, mas vamos dizer assim, estava lá, não foi assim, acendeu uma luz, opa, vou para a igreja, né? Como que você adquiriu, sim, essa fé, Lê? Partilha para a gente. João Paulo, Eliane e todos que nos acompanham, é engraçado, porque eu não sou diferente da grande maioria daqueles que hoje anunciam a palavra de Deus, né? Venho de uma vida, posso dizer assim, torta, posso dizer isso, bem, falando português claro, uma vida torta, onde eu sempre participei da igreja. Meus pais, né, meu pai, minha mãe, sempre nos encaminharam nos caminhos da Igreja Católica. Porém, quando eu não estava no caminho da igreja. Estava de folga? Eu estava de folga, eu estava no mundo. E eu posso dizer assim, para quem não me conhece, né, eu sou filho do Armando Carreira, da Neuza Carreira. Meu pai foi um dos sócios da Aviação Real por quase 40 anos, 30 e poucos anos. E eu posso dizer, eu já disse isso e hoje, com toda a convicção, eu falo. Não fui um alcoólatra, um bêbado de rua, porque eu tinha um sobrenome, vamos dizer assim, né? Prezava-se isso. Prezava-se isso, exato. Mas, assim, bebi muito na minha vida, bebi muito, 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 muito. E até que um dia, num piscar de olhos, assim, eu estava numa viagem, eu e Elaine, já era casado, né? Eu sou casado com a Elaine. E Deus falou através de um antigo professor meu, que nem católico é. E eu estava pesando 162 quilos. E bebendo muito, e eu estava numa confeitaria comendo um doce para tentar curar uma ressaca. Funciona? Às vezes sim. E que não sirva de exemplo, porque tá, eu gente? já vi falar que remédio amargo é que cura isso. Mas o doce traz a glicose, né, de volta. Então, e eu estava lá e eu encontrei esse professor e ele é maratonista, ele corre maratona. E eu fui atleta, né? Eu joguei handebol na seleção paranaense, cheguei a fazer parte da seleção brasileira de handebol e eu
era uma vareta, magro, né, que corria o dia inteiro. De repente, eu fui a 162 quilos. E aí eu disse, então, para ele, falei, professor, de uma certa forma, eu tenho inveja, porque eu, um atleta, olha o que eu virei. E você, um maratonista, tal. E ele me disse assim, com essas palavras, nunca mais saiu da minha cabeça. Lê, eu como para viver, eu não vivo para comer. E aquilo despertou. E quando nós chegamos da viagem, eu pedi para a Elaine, então, se ela me ajudava. E eu fiz uma promessa de ficar 1 ano sem beber. E aí foi um propósito, e eu cumpri esse propósito. E depois de 1 ano e meio, eu fiquei 1 ano e meio daí sem beber. Eu fui num churrasco, depois de ter jogado 3 partidas de tênis, estava muito cansado, suado, e eu fui, tomei um copo de cerveja. E aquele copo de cerveja foi Deus falando para mim, chega, agora deu. Porque a ânsia de vômito já veio, eu fui embora daquele churrasco, nem comi, fui direto para casa. E dali começou um despertar diferente. Perdi bastante peso, perdi quase 50 quilos. E diz que não pode dizer que perdeu, né? Porque quem perde acha, né? Então, eliminei 50 quilos, quase 50 quilos. Poder da palavra, Eliminei. eliminou. Isso. E aí, então eu comecei a participar continuamente, como eu sempre fiz. Sempre fui o domingueiro, misseiro, sabe? De ir à missa. E aí, em 2015... Em 2000, renascer. E nesse renascer eu tinha o plano arquitetado. Eu corto esse soja no meio, saio na rodovia, e daqui eu vou embora. Mas vim para contentar, mas dou meu jeito de fugir disso aí. Exatamente. Amor, acabou mais cedo. Eu falei, eu vou participar do primeiro momento, dependendo como for, eu tô... Se eu gostar, se eu não gostar, meu plano de fuga... Exato, estava pronto. O pessoal disse que eu já me converti, poderia vir embora. Sexta, sábado e domingo. E foi exatamente no sábado, se eu não me engano, na quinta-feira, o dia que eu entrei, foi o dia do meu aniversário. Então, a Elaine me deu de presente de aniversário aquele renascer. Nasceu de novo. E foi, para mim, um renascimento. E naquele encontro, numa noite que a gente estava, não sei se vocês conhecem a fazenda lá, mas tem um lago muito bonito no meio da fazenda, assim, e nós estávamos sentados na beira do lago, conversando, e me vinha uma música que dizia assim, mas Deus te quer sorrindo. E eu falei para todo mundo, gente, só me vem isso, eu sei que é uma música, mas eu não lembro qual que é a música, eu não lembro como que é, não lembro como que é. Daí, no domingo, uma irmã falou, é Noites Traiçoeiras. E aí cantou essa música. Aí eu me desmanchei em lágrimas, que para chorar não é difícil também, vocês não abusam, que daqui a pouco eu estou chorando. E aí, já na sequência, eu fiz o acampamento. Do acampamento já comecei a servir, e aí veio um chamado através de um homem que para mim é um profeta e de uma mulher que para mim é uma profeta. A Giane, de Indianópolis, que hoje está morando em Assunção, no Paraguai. Num momento, dentro do meu acampamento, ela mandou um recado para mim, que Deus me levantava para o exército dele. Deus sempre usa alguém, né? Exato, exato. E depois disso, um homem que, para mim, é muito importante na minha vivência católica, que é o Padre Marciano. Amém. Né? E o Padre Marciano, então, disse, prepara-te, que é anunciar. E aí começou. Começou e só vem somando, e de vez em quando bate o desespero, porque você fala, meu Deus do céu, até onde isso vai? Né? O que queres? O que queres? O que queres de mim, Senhor? O que queres? E a lerdeza de entender. A lerdeza de entender, e aí vem as pancadas. Eu que brinco com o Espírito Santo, assim, eu falo assim, ó, se você quer comunicar para
tal dia, você começa 3 dias antes. Exato. Para chegar no dia, eu entendi o que você quis me dizer. Dá o recado antes, né? Dá o recado antes. E Eu já digo, falo, eu sei que o senhor fala direto, mas eu sou lerdo. eu não peço sinais, eu peço pancada, né? Dá um soco na cabeça, falou, é com você. E aí então começou, e aí começa a vir as tempestades, começa a vir as noites traiçoeiras, né? Mas Deus me quer sorrindo. Mas é difícil. Não vou falar que é fácil. Mas a gente vai tocando a vida. Canta também? Não, você é doida? Se eu cantar aqui, todo mundo desliga. Televisão, computador, celular, desliga tudo, Eliane. Desliga tudo. Dá para pôr fundo musical aí, hein, produtor? É, aí tudo bem. De lá, mas se eu cantar, todo mundo chora. Chora. De Eu ia desgosto. até pedir para ele cantar, João Paulo. Um vozeirão desse. Não, Eliane, não faz isso comigo, não. Então, assim, e aí vem, sabe? E aí eu comecei, então, a servir mais aprofundado na comunidade Betânia. Servi por 3 anos lá, como servo, que a gente fez um trabalho diferente aqui no Recanto de Cianorte, onde a gente ia num grupo, todas as quartas-feiras, rezar pelos filhos. Né? Então, a gente rezava pelos filhos de Betânia. Era um momento de muita unção, muito bom, assim, onde nós aprendemos muito com aqueles meninos. Sim, como se aprende. Eles ensinam muito para nós, muito mesmo. E tive ali um conhecimento mais fundo. Foi naquele período de quarta-feira, cada quarta era um grupo que você fez esse trabalho ali? Isso, exato. Eu estive nós, nesse... Nós tínhamos um grupo que ia, mas sempre agregava alguém para pregar, para conduzir a palavra, e depois a gente orava, inclusive, com imposição de mãos. Assim, Foi por aí que comecei a captar a sombra do Lei, que foi as primeiras, o Lei. E ali eu tive o grande prazer, o imenso prazer de conhecer o Ney e a Fátima. Sim. Que até hoje tenho contato praticamente diário com eles. Que bênção. Né? E nós, de Cianorte, temos que ser muito gratos a esse casal também, né? Nossa Senhora. E a comunidade em geral, né? Em geral, o Padre Vicente, por essa Padre benfeitoria. Lúcio, o Padre Eliton, né? Exatamente. A gente deve ser muito grato. Com certeza. E então, assim, ali foi o pontapé. E a Fátima falava, vai estudar, menino. Vai estudar, vai estudar, vai estudar. Estuda, menino. E aí nós começamos a estudar e Deus começou a colocar missão para nós. E aí foi. E aí agora está o Lê aqui do nosso lado. Na missão Fidelis, na de missão carreira. Fidelis e auxiliando a Palavra Viva. Irmão de caminhada. Amigo pessoal Muito irmão. do João Paulo. Eu falei, nós já subiu o nível. Começa amigo, já está no irmão. Amém. Olha Tomo aí. posse dessa irmandade, porque irmão bom assim, né? Uma família tão boa como a família Camilote, eu quero abraçar todo mundo. Eu quero Obrigada. todo mundo do meu lado. Obrigada. E a gente aqui que se sente feliz, né, com esses momentos, assim, em ouvir a sua história, né, e de ver como é que condição que você teve, né, e pensa assim, já não tem mais jeito para mim. E está aqui, né, você como testemunha viva, né, de que se tem jeito, né. Às vezes tem alguém que está pensando, não, a partir de agora eu só vou comer o docinho, porque a ressaca não tem cura. Mas eu brinco sempre e falo assim, que as pessoas podem ter tido ressaca parecida com a minha. Igual a minha, não. Era nervoso. Era muito forte. E essa semana... Mas aí você era casado já. Na verdade, eu namorei só um pouquinho, sabe? Eu namorei só 12 anos. Então, assim, foi só um Laine de só Deus, essa eu não sabia, 12 anos. mulher. 12 anos. E agora em maio, dia 14 de maio... 14 de maio, Eu, Ah, ele sabe data, que legal. dia 14 de maio Olha agora. aí, gente. Eu também, é só olhar embaixo da aliança, 1508. Dia 14 de maio agora, de 2020, nós comemoramos 10 anos de casados. Então, eu estou com a Elaine, já vai fazer 22 anos. 22 anos. E você viveu esse período com ela casada. Um ano. E nós casamos em maio, e isso deu E no encontrar... namoro
Ixi, Maria. no namoro Santidade você foi pura. desse jeito aí. Santo. Santo. Agora eu vou ser santo, João. Agora eu vou. E ela permaneceu ali. Ela foi assim. Eu falo sempre, Eliane, eu gosto de falar da Elaine. A Olha Elaine, aí. Elaine a Elaine tem um jeito diferente de rezar. Se falar para ela, Elaine, vamos rezar um terço? É complicado. É complicado. Eu tenho esse probleminha. Mas se falar para ela, descarrega um caminhão de pedra, a oração dela é braçal. É a ação. É ação. É ação. É a ação. E eu sou muito grato a tudo que a Elaine fez por mim, porque foi ela quem insistiu para eu ir para o Renascer. Ela decidiu ir e depois ela insistiu para eu ir. Eu falava, não tem nada nesse negócio aí, não. Pelo amor de Deus, não vou lá, não. Vou lá, não. Mas fui. Vou fazer o quê lá, sabe? Mas fui. E sou muito grato a ela. Sou muito grato a ela porque hoje ela está comigo. Porque provavelmente ela deve ter enfrentado muitos preconceitos, muitas barreiras, muitas conversas, porque, né, no estado que você diz, é claro que você não abriu aí um leque total, mas a gente vai imaginando aí pela pessoa, né? Ó, minha intimidade, ó. Já estou no gancho. Tô em casa, fica já à vontade. Estou no gancho do João Paulo. Eu avisei. Fica à vontade. Eu não sei se eu avisei, né? posso. Não só pode como deve. Então, a gente imagina assim, né, naquele período de namoro, né, você com um estado de vida não servindo ao nosso Deus, né, e ela ali do teu lado. Eu acredito que ela deve ter ouvido muita coisa. Você está doido? Você está maluca? Onde está a cabeça? Ficar com um cara desse? O que você está pensando? Né? Eu imagino que ela possa ter vivido isso. Mas quando Deus tem um projeto, Deus tem um projeto. Sabe, Eliane, eu vejo assim, não só naquela época, mas talvez até hoje. Agora também. Porque hoje é o inverso. Sim. Porque aí as pessoas do mundo vão dizer, você é louca. Todo final de semana é retiro. Exatamente. Nós vivemos isso em casa, né, João? Não é? Todo final de semana retiro. Para quem rezar tão longe? Tem acampamento. igreja aqui pertinho. Exatamente. Aí mora em frente à igreja e tem que ir tão longe. Tão longe. Né? Só que a Elaine, assim, ela me ensina muito pelo companheirismo, pela fidelidade. Como é bom eu estar lá à frente de um retiro pregando e eu olhar do lado e ver que ela está ali sentada. Ela está cuidando, ela está vendo o que está acontecendo, zelando. E, às vezes, uma palavra que ela fala no meu ouvido muda todo o rumo do momento. E vale lembrar, né, Lei, que no caso dela é zelar pela missão, não é ciúmes pelo marido estar fazendo. Isso que é o diferente, né? Exato. Quando a mulher também é de Deus e entende essa missão, não é o ficar ali porque está na frente, não pode... Não, o zelo, nesse sentido, é pela missão, pelo homem de Deus que está ali à frente, passando Deus pelas pessoas. Ou seja, né? a luta dela continua, né? Exato. Como ele está à frente, ela está ali como mulher da casa também na retaguarda, em oração, em vigília, né? É uma comunhão de espírito, né? Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que no tempo, mesmo no tempo lá da vida passada, sabe, Eliane, como você disse, e talvez aí ainda carrego um peso nas costas, porque eu era da igreja, participava da igreja. Sim. Sabe? E aí, hoje, eu falo, meu Deus, quanto tempo eu perdi, sabe? De olhar para a comunhão e falar, gente, um churrasco de hoje, confesso para vocês. É da gente, Senhor, perdão, né? Sim, já confessei isso, sei lá quantas vezes. E o padre fala, chega, Lê, Deus já deu o perdão. Padre, mas ainda me incomoda, porque hoje eu sei o real valor da Eucaristia. Sim. Sabe, conversava com o João essa semana, né, João? Nós estávamos conversando numa videochamada e eu disse, como me faz falta a comunhão diária. Sim. Sabe? Eu estou há 15 dias quase sem comungar. Meu Deus. Eu que os diga. Meu Deus. E digo, viu, Lê, que essa experiência, igual você está falando, é tão forte que aqui no santuário até saiu no Facebook, aquela mulher que está ajoelhada, né, do lado de fora pela impossibilidade, e nós estamos tendo a oportunidade e a graça de Deus de ir lá transmitir a missa. Então, a gente recebe a Eucaristia, né?
E quando você vê assim, teve um dia que eu quase não consegui comungar por ver esse amor. Tipo, nossa, como eu sou pequeno, eu estou aqui apenas prestando um serviço de colaboração numa imagem, né? Evangelizando, sim, e tal, mas... E uma mulher daquela, com aquela fé, sabe? A gente vê, teve um dia que eu falei, nossa, como eu sou isso aqui, sabe? A gente não é tão digno assim quanto a gente imagina ser, né? Sim, depois que a gente descobre o valor, né, o valor dos sacramentos, num todo, mas agora frisando a Eucaristia, a gente fica até, fala assim, como é que as pessoas conseguem, né? Viver sem, né? Como que as pessoas conseguem viver sem? Quando eu morava em Barra do Jacaré, eu participava da missa do sábado, do domingo de manhã e do domingo à noite. E as pessoas diziam, nossa, Eliane, mas aquilo fazia bem, faz bem. E não era demais. E era aquilo que o padre Zezinho sempre falava, que cada celebração é única. Não existe, eu fui numa missa ontem e não preciso hoje, eu não preciso amanhã. Graças a Deus que a nossa igreja deu abertura que você pode até 3 vezes comungar no dia, né? No dia. Então, assim, é uma experiência única. Eliane, assim, em várias vezes... A Eucaristia. Eu não vou fazer isso aqui, não, com vocês, tá? Mas, assim, vários retiros, eu tive a coragem de perguntar para as pessoas, quantas vezes você foi à missa? Perdão. Em quantas missas você já foi? E aí as pessoas não sabem responder. Sim. Né? Mas é como você disse, a missa é uma só. Desde a missa que nós vamos celebrar quinta-feira que vem agora, não é? Que foi a ceia do Senhor, né? Que o Senhor celebrou. Sim. Daquele tempo até hoje é a mesma. É a mesma. É a mesma. O rito é o mesmo, é um mistério único. Que se renova. Exato. Aí a pessoa fala assim, mas eu vou na missa, é um senta, levanta, senta, levanta, senta. Não é um senta, levanta. De jeito não é um senta, levanta. Misericórdia. Se você começar a olhar para a celebração a fundo, nossa, quão rica é uma celebração da Santa Missa, né? Aquela vamos falar aqui, traduzir uma recém que nós tivemos naquela madrugada, que eu não sei de quem foi, aquela feliz da misericórdia. Ideia. Rapaz! Às 3 horas da manhã. Meu Deus. Eu falei, Jesus, eu estou até com vergonha, porque a igreja estava abarrotada. E eu, assim, na minha intimidade com Jesus, eu me deslancho, sabe? E a minha vontade, eu falei, meu Deus do céu, foi cura do começo ao fim. E Deus foi tão benevolente naquela celebração para comigo, tão misericordioso para comigo. Deus foi misericordioso. Eu senti ali naquela missa, aquele dia, misericórdia de Deus para mim. Porque as pessoas olham para a gente e falam assim, não, esses aí não tem pecado, esses aí são brindados. E nem problema, né? E nem problema, né? Não, eles não têm problema. Mas não é. É porque tem quando nada. nós vamos na Eucaristia, isso fica ali. Por isso, assim, eu amo as missas que é dada como cura e libertação, os títulos que às vezes se coloca para as missas. Amém a cada uma delas. Mas, para mim, tanto aquela que é intitulada, né, ou aquela que nós temos todas as manhãs no santuário, é a mesma. Abraçar o padre, para dizer para ele obrigado, sabe? Mas eu falei, eu não vou lá na sacristia porque eu estou de carona. Daí eles falam que eu sou puxa-saco de padre, né? Eu vou ter represálias de certas pessoas que eu não digo que sei quem é, sabe? Melhor deixar em segredo, né? Deixar em segredo. Deixar em segredo. Olê, tá uma à minha frente, uma à minha... Sabe qual que é o sonho do marido dela? É. Ele falou, quando eu for rico, eu vou comprar um barco e vou pedir para o bispo um padre, que daí eu ponho o padre com a Bíblia e ele meditando eu consigo ir pescar, senão ela não vai só ficar dentro da igreja. Essa daí é a intriga da Mas tem que levar o padre no barco. Ele falou, eu ponho na lancha o padre com a Bíblia de um lado, e ele na frente eu fico pescando de boa. Você está vendo? Você faz intriga. E aí, rapaz, Deus, quem aparece na minha frente? Do nada. O Padre Bruno. Padre Bruno. Aí abracei ele, agradeci ele. Então, assim, a Eucaristia, ela é o tudo. Continua a tua desculpa. Não, imagina. Com relação à Eucaristia,
Quantas vezes eu falei em adorações que jamais nós vamos fazer isso. Mas, na minha fé, se nós pegarmos uma agulha bem fininha e furar, a Eucaristia vai sangrar. Eu vou com você no teu pensamento. Eu creio. É o que eu vejo, assim, em particular, e se eu estiver falando bobeira, vocês podem até me corrigir, né? Mas eu noto até que muitas vezes o pessoal ainda tem aquela dimensão da representatividade. Ah, bonito, foi consagrado ali, mas não é um vinho e o pão, entendeu? Eu vejo muitas pessoas com essa... Porque se a gente tivesse a noção, que é que nem você está falando, eu tenho essa fé, que se furar, sai sangue, é o corpo e o sangue de Cristo. Não é mais farinha e uva, é o corpo e o sangue, é o sacrifício, é o Cristo crucificado, que nós estamos comungando, a nossa salvação. Entendeu? Só que eu acredito assim, que muitos ainda não têm essa dimensão. O pessoal vai lá, ora, comunga, mas eu vejo que até em conversa com muitas pessoas, que não, é trigo, é o pão, é aquela mentalidade quando a gente era criancinha, vou lá no fim da fila para comer o pãozinho, né? Uma bolachinha. Isso. Uma bolachinha como... E não tem a dimensão, que é o mesmo Cristo que nós vamos celebrar, que foi ali crucificado, a carne, morreu, ressuscitou, está ali, no mistério. Exatamente. E assim, sabe, essa situação da Eucaristia mexe muito comigo, porque é ela que me sustenta, sabe, Eliane? E eu acredito que você falando aí é o que te sustenta, é o que sustenta o João Paulo. Sim. Né? Por quê? Porque se não fosse pela Eucaristia, o balde já estava bem longe. Nossa. Eu já tinha chutado ele para bem longe. Sabe? Você tocou num ponto ali, onde você disse que as pessoas olham para nós, aí vê a gente com o terço, vê a gente na adoração, vê a gente na missa, vê a gente pregando, vê a gente rezando por cura, por libertação, e acha que nós não temos problema. Sim. Sabe? Eu falei essa semana, né, João Paulo, nós conversando, e eu dizia para o João Paulo, tem hora que eu tenho vontade de pegar o Padre Léo, o Ney e a Fátima e dar uma surra, sabe? E dar uma surra, mas daquelas bem dadas. Se eles estiverem te ouvindo, vão brigar. Não, deixa eles. O Ney e a Fátima eu dou conta. Bom, o Padre Léo vai demorar. Vai demorar para eu encontrar com ele. Vai demorar. Se Deus quiser, vai demorar para eu encontrar com ele, tá? Mas a hora que eu encontrar com ele, eu tiro satisfação. Ela está rezando bastante. É igual um amigo meu. Ele sempre, quando nós entrávamos em assuntos de Bíblia, ele dizia assim, o finado Pio Henrique, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Abraão como é que foi aquele negócio de quase enfiar a faca e não voltar com a faca para trás. Você entendeu? Só que ele já está lá. Só que não voltou para falar para mim nada ainda. Então ele já... Espera nós lá, daí ele conta o que aconteceu. Como foi o desfecho da conversa. Não, vamos esperar. Não aperta o passo, vamos resolver o da terra primeiro. Ainda dá, tá? Ainda dá. Então, assim, eles me ensinaram que tem jeito, que eu posso acreditar no ser humano. Sim. Mas, muitas vezes, quando a gente acredita no ser humano, a gente toma uma invertida muito grande, né? E teve uma vez, você tocou ali que as pessoas acham que a gente não tem problema. Eu fui acusado de algo que eu não fiz. E a Elaine falava assim, dorme, Lê. Eu falava, dormir que jeito? Eu não fiz, eu não devo. É doído isso, hein? Nossa Senhora. E era véspera, da mesma situação, foram 3 vezes, por 3 pessoas diferentes. 3 pessoas, não. Posso dizer 3 equipes diferentes, sabe? E quando aquela é daquele que está lá no canto esquerdo do coração? Uma delas Meu pai tem uma frase que diz assim, né, João Paulo? Que é a faca da cozinha que corta a mão da cozinheira. Exatamente. Aí dói. E aí aquela pessoa que está batendo nas suas costas e você não está sentindo, mas o punhal está entrando. O punhal está entrando. Esse é o que mais machuca. Igual a pernilonga, subia na orelha para picar o pé, né? Exato. E aí, numa dessas vezes, era véspera do acampamento de casais. Sim. E eu ia pregar nesse acampamento.
E só que na semana eu fui convidado para pregar lá em Santa Isabel do Ivaí, lá na terra do Dixênis, lá padrinho. Deve estar acompanhando, um beijo no coração. E eu comecei a rezar e falava, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu não sei o que falar. E já faziam 2 ou 3 noites que eu não dormia. Aí liguei para o Adriano, um grande amigo, irmãozão meu também. Falei, Adriano, pelo amor de Deus, vamos comigo, cara, porque eu não vou dar conta de voltar dirigindo, para você dirigir para mim, porque eu estou muito cansado e tal. E eu falava, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E eu lembro que o Senhor me deu, assim, abri a Bíblia, as bem-aventuranças. E aí dizia lá, é Mateus, né? Que diz, bem-aventurados os que choram, né? Mateus 5, exatamente. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aí eu fui para essa pregação, e a minha pregação foi, acho que 30, 40 minutos de pregação, foi 30, 40 minutos de choro, mas choro compulsivo, aquele choro que vem da alma, sabe? Eu falava, gente, como dói, como sofro com isso, e foi. Beleza, vim embora, cheguei aqui, no outro dia tinha a missa de envio para o acampamento de casais, e era ali no Ceparf. E eu estou descendo a Avenida Souza Naves, quando eu chego no trevo ali da Minas Gerais, toca meu celular, uma mulher lá de Santa Isabel. Aí atendi, nós ficamos mais de 1 hora no telefone, e ela dizia, Lê, eu sempre achei que vocês não tinham problema, porque vocês rezam. Eu sempre achei que isso acontecia aqui na minha casa, mas na tua casa não acontecia. O dia que você descobrir a fórmula, você me passa ali. Que quando você vai nesse estado, ferido, machucado, ao ponto que você está lá falando, faça isso, e dentro de você está dizendo, mas o que eu estou falando, cara? É comigo, eu estou vivendo isso? E aí você vê que dali sai mais frutos. Exato, exatamente. E o Aguinaldo, eu partilho muito com ele, e ele falava assim, há pouco tempo atrás agora, ele falava assim, Lê, está na hora de você pregar para você. Sim. Né? Ele falou, a primeira pessoa que ouve a nossa pregação somos nós mesmos. Nós estamos aqui, ó, do ladinho, ouvido e boca. É o que o pai sempre fala. Quem né? está ouvindo primeiro sou eu. Sou eu. É eu. Exatamente. E aí, então, assim, e esse falar do Aguinaldo, esse vivenciar nesse tempo de caminhada, me ensinou, Eliane, João Paulo, irmão e irmã que está nos assistindo, Sim. que vale a pena. Vale a pena. Porque, para mim, não importa o que está acontecendo aqui. É uma música do Dunga, né? O meu lugar é o céu. É lá onde eu quero morar. E eu falo sempre, para ir para o céu, tem que ser santo. E eu vou ser santo, e santo de altar ainda, tá? Eu quero minha imagem... Inteira ainda. Hã? Quer ficar na base. Não, eu quero... Igual nós ficar ali no banquinho ajoelhado. O povo canta São Lê. Sabe? O cara é abusado. Não, eu tenho minha imagem pronta. Qualquer dia desses eu conto para vocês como vai ser. Mini craque do Lê. Eu já tenho tudo certinho. Então, assim... Ele é ousado. Não. São Bento tem o pombinho, ele vai ter a haste. Ele sonha alto. Ué, mas não é? Não tenho que sonhar? Tá certo. Não tenho que sonhar? Um dia, lá em Santa Isabel do Ivaí, tem o Padre Sérgio lá, que eu amo de paixão, o Padre Sérgio, um homem muito santo, assim, muito de Deus. Eu gosto muito do Padre Sérgio. Me ensina muito, um homem muito verdadeiro, onde sim é sim, não é não, e acabou. Não tem meio termo. Eu gosto muito disso. E o Padre Sérgio estava com medo para um acampamento, quantos campistas nós vamos colocar e tal. E eu abri a Bíblia e falei para ele, Padre, olha o que Deus me mostrou aqui. O céu é dos violentos. Sim. Nós temos que ser violentos. Sim. Não é? Exatamente. E eu tenho que ser ousado. Tá certo. Porque eu tenho que ser violento. Peraí. Deixa eu pegar um pouco reino do de otimismo Deus- dele aqui pra mim, gente. Ó, O tá aqui, ó, reino viu? de Deus se conquista com força. Com força. Com força, Com força. com garra. Exato. Né? Por isso que eu sou apaixonado por Paulo. Sim. Nem me fala. Sabe, eu sou apaixonado por Paulo, por conta dessa ousadia, dessa
dessa valentia, Eu né? imagino que a mesma O reino dos intensidade que ele céus- tinha na perseguição por achar que estava fazendo a justiça, né? Eu imagino que essa mesma intensidade depois ele pegou e falou: não, agora que eu vi Jesus, então com aquela mesma intensidade que eu persegui, eu vou fazer dobrado a favor, né? Pelo menos quando eu leio muito as cartas, eu noto coisa minha, né? Eu tento, não é uma troca, não é querer compensar. Mas o tempo que eu vivi lá atrás, longe, eu quero viver perto agora. Exatamente. Entendeu? Eu quero, não é uma compensação, não é isso, não é troca. Mas Vamos eu dizer, quero repor tempo perdido. Exato. Né? Eu quero repor aquilo que eu deixei de fazer. Vou tentar fazer agora dobrado para repor, para compensar, né? Se eu tenho a oportunidade de encher o tanque, para que eu vou colocar 10 reais? Se bem, né, que a gente, Exato. se bem que a gente que temos fé em Jesus, a gente vê sempre por esse ângulo também. Nada é por um acaso, né? Tudo é permissão, é o que eu sempre coloco na minha vida. De um mal Deus tira um bem maior, né? E tudo é permitido, no sentido que nem vamos pôr as experiências, né, que a gente teve antes desse encontro pessoal. Você foi, deixando assim, acho que bem claro, foi através da bebida que a situação... Porque Deus sempre usa um meio. No meu foi numa revolta. Do João Paulo... O meu foi quase que um acaso, vamos se dizer assim, né? A gente nasceu no altar, né? A comunidade, o pai, frequentava. Inclusive, eu tenho me surpreendido, uma coisa que eu nunca lembrava. Todo lugar que eu chego, o pessoal... você é aquele menininho que corria no louvor inteiro do seu pai, fazia uma bagunça e não sei o quê, né? E eu não lembrava disso, né? Mas daí, chegou uma determinada altura da missão, a minha irmã Lidiane Raquel, que deve estar assistindo, ela precisou também ir para ajudar na comunidade. E eu até, na época, assim, eu jogava futsal. Jogava, não, brincava, né? Treinava até com o Marcão, que é esposo da Dirce Bruneta, hoje ele era nosso treinador, e teria, na época, eu me lembro, ia até a Copa Londrina de futsal, e eu estava faceiro, primeira Copa fora e tal, ajeitando para ir, ia ter um retiro lá em Curitiba. E eu e a Lidiane, a gente era muito ligado, né? Então, onde um estava, o outro estava. Até assim, até hoje. E ela não... Em casa é de dois, sempre de dois. E ela, para ir sozinha, ela ficava e falava, mas então eu vou de companhia. E ia de Kombi, sobrava o lugar, eu ia de companhia. Então, chegava no retiro, eu não estava nem aí. E já tinha o pessoal da produção, o Alexandre, o pai dele, o Gilberto, enfim, que gravava. E chegava num retiro, o Gilberto, que é o pai dele, estava tendo um momento de oração, filmando, ele olhou para mim, você quer filmar? Eu falei, não. Você sabe filmar? Eu falei, não. Ele colocou a câmera no meu ombro, eu acho que o Alexandre vai lembrar disso. Eu agarrei aquela câmera assim que o Alexandre tinha que virar eu fiquei de tripé ali. Aí nós não sabíamos se era câmera ou se era câmera. O nariz, eles focavam. A hora de focar, apertava meu nariz aqui, assim. Tá. Sacanagem, João. Verdade. Teve uma hora que o Alexandre falou, mas não está focando. Eu falei, meu nariz, Alexandre, né? Mas... Não tem como esquecer, né, Alexandre? E depois eu comecei a ir ajudando, que às vezes filmava. Hoje não se vê muito, mas naquela época tinha aquelas libertações que o pessoal caía muito assim, rodando, e hoje é um pouco mais tranquilo, tem um repouso e tal. Mas então o pessoal ia se enrolando no fio e eu ficava ali como que Cabo Mendes, enrolando e tal. E começamos num sistema aí para gravar com 2 câmeras. Aí ficava o Alexandre na mesa de corte, o pai dele uma filmadora e eu ali na 1. E é como, digamos assim, obrigatoriamente, quem está aqui na câmera 1, o cara tem que estar atento, que é a principal. Então, a palavra ia entrando, e eu me recordo que, desde novinho, ainda o pai até tira sarro, que ele falava, o que você quer ser? Eu quero ser pregador. Mas falava porque, é óbvio, se o moleque tem o pai pedreiro, vai querer ser pedreiro. Se é caminhoneiro, quero ser caminhoneiro. E, numa determinada fase da minha vida, eu até comecei a pensar, falei, nossa, mas eu falava que queria ser pregador, porque daí já estava escutando a palavra, falei, mas eu tinha, para conversar no microfone, tremia tudo, assim, sabe? Quando chegava a tremer, assim,
corria de me apresentar nos retiros, mas ficou um tempo. Aí, durante um tempo ainda ia nos retiros, aí comecei a gostar, tanto aprender a palavra, aí entra na parte particular da gente, o estudo, a busca, a confissão, a Eucaristia, que todo cristão, no mínimo, deveria ter, né? Mas aí eu comecei a falar, mas qual que é meu dom aqui dentro dessa comunidade, né? Porque eu filmo, tá, legal, gosto da produção, tudo, mas falei, será que Deus quer que eu evangelizo só nisso? Porque eu vejo uns têm intercessor, outros têm o dom de revelação, outro tem... Eu falei, né? Eu rezava pelas pessoas, às vezes Deus tinha misericórdia e usava, a pessoa chorava, não sei se pela oração ou porque eu estava apertando demais, mas ajudava, né? E foi... Aí, numa determinada época da minha vida, começou a vir os questionamentos, falei, mas, meu Deus, tá... E eu sempre procurei fazer bem aquilo que eu fazia, então sempre me dediquei na produção e tal, na ajuda. Falei, eu vou servir onde precisar. Aí um dia começou a vir no meu coração a questão da palavra. E eu peguei e falei, mas eu não posso subir no altar pregar, porque meu pai prega. Né? Filho de peixe, peixinho é, igual todo mundo falava isso, me dava uma birra, lê, do céu. Eu falava, não, eu sou filho de peixe, mas se Deus quiser que eu fique só lá no marzinho quieto, eu fico, não quero ter, assim, ser visto, né? Aí pegou, aí um dia chegamos lá no centro de estudos, aí eu até falo, a Carlinha chegou em mim isso sobre a vocação da palavra, né? Ela chegou e falou, escuta, eu quero falar com você, no começo da aula. Eu pensei, falei, o que eu fiz aqui? Eu chego no horário, entro antes do sinal, não converso com ninguém, né? Que tinha lá. Aí eu falei, quer saber, eu não vou lá agora não, porque se eu for e for uma bronca, eu já vou ficar a aula inteira com isso na cabeça. Falei, então eu vou esperar depois no final, que daí se for bronca, eu já levo a bronca e vou para casa e boa, né? Falei, gente, tem que ser santo, tem que ser Deus, mas tem que ter inteligência também, né? Não vai lá de peito aberto, né? Aí ela pegou e falou... Dom de discernimento. Aí eu olhei, falei assim, eu fui lá, falei, você podia pregar o grupo para mim. Eu falei, tá, você quer que eu converse com a Eliane ou com o pai para pregar o grupo? Ela falou, não, você pregar. Eu falei, mas eu não prego, eu sirvo onde precisar. Ela, não, mas Deus colocou no meu coração que é para você fazer o grupo para nós. Aí foi onde, assim, fora da comunidade, oficialmente, foi onde teve o meu primeiro chamado, ali no grupo Sagrado Coração. Jovens do Sagrado. Isso, Jovens do Sagrado. Aí foi despertando, aí foi onde também o pessoal foi convidando e tal, aí eu fui seguindo os rastros do Lê. Porque daí eu chegava lá... Nossa, eu nem sabia disso. Olha, pelo amor de Deus, cuidado aí, cuidado. Olha como foi importante. Eu chegava lá, pregava tudo, mas eu não sabia. Eu ouvia falar que tinha o Lê, carreira, pregador, a gente se encontrava ali no centro de estudo, mas não tinha essa proximidade. Aí acabava o louvor, os coordenadores vinham, poxa vida, o Lê teve aqui quarta-feira passada, pregou e a tua pregação está confirmando exatamente o que o Lê pregou semana passada. Meu Deus. Eu falo assim, mas eu não conheço o Lê, porque senão poderia dizer, a gente conversou durante a semana, né? E aconteceu umas 2, 3 vezes. Aí cheguei no centro de estudos, olhei assim, eu vi o Lê, você sentava do lado de lá, né? Eu sempre sentei naquele cantinho. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que chegar nesse homem e ver aqui que ele está pregando nos grupos, né? Aí teve um dia, eu me lembro que foi uma brechinha, eu fui quase que tremendo, assim, e o Lê estava lá assim. Aí nós tivemos o primeiro contato ali no centro de estudo, que daí eu contei para você lá do grupo de Santo Tomé, né? Que a Rose falou. Sim. Aí foi afunilando, eu falei, agora já perdi a vergonha, agora dá para cutucar. Aí nasceu essa amizade. Nasceu essa amizade e companheirismo. Olha, que legal. Assim, para mim isso é muito gratificante ouvir isso, porque a gente não tem noção, né? Não, a gente não tem noção. E assim, sabe? Eu peço muito, Eliane, João Paulo, eu peço muito para Deus assim, que Ele tire de mim tudo aquilo que Ele falar através de mim. Porque eu sou humano, eu posso me achar. Eu nunca fiz nada. Se Deus não fizer, quem sou eu para fazer alguma coisa? Bem por aí. Não é? E eu peço muito para Deus, Senhor, acabou a pregação? Tira de mim. Muitas vezes eu vou embora, no outro dia eu recebo uma mensagem ou uma ligação, poxa, aconteceu assim, assim, assim. Então, Mas eu peço, de verdade, não é demagogia, não é... eu peço para Deus, tira de mim, eu sou humano e eu posso me achar. Eu não quero isso.
sabe? E eu peço muito para Deus assim, me fortalecer. Nós falávamos de Paulo agora há pouco. Eu não sei se os discípulos que tiveram contato com Jesus viveram o Espírito Santo tanto quanto Paulo. Sim. Não sei se viveram. Porque Paulo, tudo que ele fez foi através do Espírito Santo. Foi. Não é? Foi através do Espírito Santo. Então, eu me espelho muito em Paulo. Eu me espelho e peço todos os dias, Senhor, me batiza no teu Espírito. Me batiza. É algo da gente assim até entrar nesse, né? Aqui é bate-papo, né? Eu acho que sim. né? As ideias assim se juntando. Mas eu acredito que Paulo foi mais ousado do que os discípulos. Sim, sem dúvida. Não tenho Né? dúvida. Porque é aquela coisa, quando você tem demais, você parece que não valoriza tanto, que é o caso que a gente estava conversando. Né? Exato. De agora, hoje, assim, quando deu esse break na igreja, quando deu essa parada aí por conta do que estamos vivendo agora, eu disse para o pai, esse é um mal necessário. A valorização, né, agora. Eu vejo tudo isso como um mal necessário. Por que um mal necessário? Porque o nosso povo, eles estavam de uma certa forma, ainda ontem eu conversava isso com um padre amigo meu de Mairinque. A gente conversava sobre isso. O povo estava tão acelerado, esquecendo valores. E com esse breque, hoje quantas pessoas falam, poxa vida, Eucaristia, visita ao Santíssimo, confissão. Então, assim, quando você tem, é aquela famosa frase, quando se tem, não se valoriza. Depois que se perde, tem o seu valor. Você sabe, Eliane, assim, eu vindo para cá agora, eu me lembrei de uma frase que o servo de Deus, hoje servo de Deus, e já vai ser beato, na minha opinião, e já santo, o Padre Léo, né? Eu acho que ele vai ser santo, na minha opinião. Ele tinha uma frase que eu fui num retiro lá em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, que era um retiro de Betânia. E a frase do retiro era: a presença física é a mais pobre das presenças. Sim. Né? Que é a do Padre Léo. E hoje eu vejo assim, como eu hoje valorizo a comunhão espiritual. Sim. Coisa que eu não fazia. Sim. Né? Coisa que eu olhava, talvez, para um casal de segunda união e falava, meu Deus, como que esse cara vive sem a Eucaristia? Sim. Como que essa mulher vive sem a Eucaristia? E hoje eu sei como é, porque eu estou vivendo esse momento. Porque é a experiência nova, né? Sim, sim. Assim, a comunidade Palavra Viva, ela teve um processo que é do teu conhecimento, né? É do conhecimento de todos, sim, o que a Palavra Viva viveu. Então, particularmente, essa experiência atual sua agora já não aqui por orgulho, já é uma experiência que vocês já viveram, né? Vivemos ela antes, né? Sim, tivemos que viver forçadamente. Mas graças a Deus, eu digo assim, por isso que eu falo para você que a provação, ela não é para tirar você. É a maior escola. É a escola. Independente do sentido. A ontem aprovação é a escola. Ontem eu vi uma live de um irmão de Paranavaí, o Douglas. Até segunda-feira ele vai estar na live junto com a gente, né? Ele lá de Paranavaí, a gente daqui. E a pessoa que estava conduzindo a live dizia assim: louvado seja Deus por essa pandemia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Quantos Deus. valores nós recuperamos, né? Sim. Que nós não tínhamos esses valores. Sim. Semana passada, eu estava numa live com a Michele, de Umuarama. E eu dizia para ela assim, Michele, a minha mãe falava na semana ali, a gente faz uns 20 e poucos dias que eu só vejo minha mãe por videochamada, né? Sim. Não tenho ido na casa deles. E por precaução, né? Que o momento está pedindo e tal. E a minha mãe falava assim, Lê, nós vamos viver de novo a Semana Santa. Sim. Coisa que ela viveu lá atrás. Sim. Eu não lembro, eu tenho 41 anos, eu não lembro de ter vivido. Sim. Sabe, esse retirar-se para a Semana Santa. Ela falava, Sexta-feira Santa, nem o prato que se comia se lavava. Exatamente. Né? É isso. E
de uns tempos para cá, a gente saía, às vezes, para ir na casa da mãe ou para ir na casa do irmão, passava na rua, carro com som até alto. churrasco. Carro com som alto, o pessoal bebendo aqui na Avenida Santa Catarina. Valores. Né? Valores, exatamente, valores. Feriado. Valores. Uhul, Jesus está morrendo. Eu vejo, é o que eu digo para vocês, eu vejo valores, requerências de valores, aquilo que... Porque ir à missa estava sendo o quê? Compromisso. Exatamente. Obrigação de batizado. Não tem mais prazer, né? Não, eu vou porque senão vou ser cobrado. Exato. E hoje, tipo assim, eu acredito assim, eu fico imaginando assim, né? A gente fica em casa e fica... Né? A hora que der as portas abertas, vai ser diferente. Você vai ver que até os padres vão sentir. E como eles também, eu acredito, e toda a liberdade, por conta de ter muitos padres amigos, a gente conversa em off, essas coisas, né? E eles dizem isso. Porque também não está sendo uma experiência legal para eles. Claro que não. Mas também está sendo uma experiência, eu digo assim, está sendo uma experiência que, provavelmente eles também vão mudar muita coisa depois. Eu acho. Claro que existe toda uma... Porque é bem duro, né? Vamos assim, quando a gente vai pregar e que você consegue ver que você não tá atingindo o alvo. Mas como é que o padre vai atingir? É o que eu sempre orientava as pessoas que me procuram. Você vai à missa, a pessoa acha que a obrigação do padre é levar ele a entrar em comunhão com Jesus. E não é isso, Lê. O padre ali, ele está fazendo o papel que foi lhe imposto para ser feito. A minha busca, a minha abertura, eu brinco comigo mesmo, que eu sou igual vinho velho. Embora eu não tomo vinho, eu não degusto, mas eu tenho amigos que amam vinho e falam alguma coisa nesse sentido, e eles dizem que o vinho, quanto mais velho ele fica, mais saboroso ele fica. Mais saboroso. Eu vejo, assim, na minha intimidade com Deus, eu vejo que quanto mais eu demoro na presença de Deus, melhor eu vou ficando. Então, a oração começa a funcionar para mim depois de 1 hora. Então, a missa, para mim, se ela tem que ser... Se é 30 minutos, então o Espírito Santo tem que trabalhar aceleradamente dentro de mim, para dentro desses 30, porque eu começo a funcionar depois de 1 hora. Por isso que para vir para cá eu falei que era 5h30 da tarde, para chegar às 7h30. Chegou 15 para as 8. Aí eles falam que é zica da oposição. Então, assim, eu creio que são retomas de valores. Então, um mal necessário. Nós estamos aí com esse problema, mas que está trazendo valor. Aumento de fé. Exatamente. Aumento da fé. E eu posso dizer algo, talvez, a mais, quando eu digo assim que, para mim, Eliane, nós vamos, sim, passar por uma recessão, isso é certo. Sim. Financeira, né? Vai ter desemprego, vai ter... Exato. Isso é certo, já está acontecendo. Porém, no meu ver, Deus não vai deixar a catástrofe acontecer. De jeito nenhum. No meu ver, nós falávamos segunda-feira, não a passada, agora na outra, né, João Paulo, que nós estávamos aqui. Para muitos, nós estamos vivendo uma quarentena. Sim. Para nós, católicos, nós estamos vivendo uma quaresma. Uma quaresma. E eu acredito que com esse tempo tudo também, eu não diria assim nem passar a penúria, mas eu acredito que está caindo os excessos. Sim, nós estamos dando valor em coisas pequenas. Quanta gente está descobrindo que não precisa sair todo dia, não precisa encher a cara todo dia, não precisa churrasco todo dia, que às vezes o arroz, o feijão, o essencial, né? Se torna ali tão grande e, às vezes, a gente reclama por um alimento, por uma roupa, por um negócio, um consumismo, né? Que em casa, um consumismo exacerbado, né? Exagerado, né? Em casa, assim, a gente esteve conversando em casa, eu falei, pai, não se mudou nada. Tipo assim, a nossa rotina, a nossa vida, não mudou. A gente precisou ir e levar o pai para um retorno médico e fomos e voltamos. Normal. Entendeu? Então, eu vi nisso a mão de Deus. Então, assim, hoje teve uma enquete numa rádio que disse assim, após o corona, o que você vai fazer? Aí eu fiquei perguntando.
Eu não tive resposta. Eliane, eu acho que eu tô maluca? Não, Às vezes eu falo que eu tô não, fora do planeta. não, eu acho que não, mas eu acho assim, eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Eu quero ser ainda mais violento. Amém. Eu quero ser ainda mais intenso. Amém. Sabe? Eu quero ter mais tempo com Deus, porque esse retirar-se me fez ver aquilo que nós falávamos há pouco, a falta que ele me faz. Sim. Né? Sim. E eu quero ser mais intenso. E eu sei que vai ter muita gente que vai dizer assim: nós saímos por força própria. Nós saímos. Ontem você estava postando em Facebook, em Instagram, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e agora você saiu por força própria? Não. Foi Deus quem nos tirou dessa. Eu conversava ontem de manhã, eu mandei uma mensagem para ele. É Deus. Eu mandei uma mensagem para um irmão meu, um grande amigo meu, que teve o corona, foi para a UTI, e hoje, com a graça de Deus, ele está em casa, está bem, sabe? Mas ele falou, cara, eu passei por o buraco de uma agulha. Sim. Sabe? Passei por momentos muito difíceis lá dentro daquela... Tudo isso, nas pequenas coisas, aquele pão que endurecia, a gente jogava no lixo, hoje vira torrada. Oh. Não é? A gente não sabe. Com sazão e... Não é? Vira uma torradinha com orégano em cima ali, um azeitezinho, pronto, virou uma torrada. Exato. Né? São valores. Isso, na minha opinião, é ter fé. Ter fé. Isso é ter fé. É ver que uma bermuda... semana passada até recebi uma mensagem engraçada, sabe? Cuidado nesse tempo de retirar-se. A hora que você for vestir uma calça e uma camisa, pode estranhar, porque tá só de bermuda em casa o dia inteiro. A hora que vai sentir... Vai sentir o efeito, né? O efeito balão do negócio, vamos dizer assim. Mas, assim, é muito interessante, porque a gente dá valor nas pequenas coisas. Sim. Dá valor naquela ligação que eu fiz para o João Paulo essa semana, e nós ficamos mais de 1 hora numa videochamada. Sim. Dá valor naquela ligação que eu fiz para o João Paulo e fiz para o Marcelo, e nós 3 conversando numa videochamada. Sabe? Como é bom. Como é gostoso. Sabe? Como é bom. A presença física, como diz o Padre Léo. Aí eu vou dizer assim, não estou assim, usando de demagogia ou achando que o problema não está aí. Não seria essa a minha linha de pensamento. Mas eu cheguei a louvar Deus por isso. Sim, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso, porque na viagem que eu fui levar meu pai eu pude ir na companhia de um amigo, muito especial para mim. E quando ele estava no auge da vida, jamais eu ia ter esse momento com ele, dele poder, 10 horas da manhã, entrar num carro e voltar comigo 4 horas da tarde, para ir a gente lanchar, e depois a pessoa ficar ali boa até 6, e você não estaria aqui com a gente, onde a gente pôde conversar várias coisas. Então, assim, como é que você, quando vê e vive esse momento gostoso de fé, que você sabe que foi o teu Deus que proporcionou aquilo, embora a pessoa está dentro de uma situação negativa, destruidora, né? E aí você vê Deus ali. Então, a prova não é para perca de fé. Ou seja, eu vejo provação como aumento de fé. Com certeza. E muito além, Eliane... Chegando? Quase. É que eu preciso ir, que daqui a pouco eu tenho uma live lá com a irmãzinha lá de Perobal. Porque se deixar, nós vai ter 12:30, né? Não, eu achei que não não tem ia. noção. Conversa boa demais, quando a conversa flui, né? Eu assustei agora. Só assim, para a gente, talvez, começar a encerrar, você já deve ter visto, tem uma pregação do Padre Léo, comentei aqui com o João Paulo outro dia, no estúdio aqui, que o bêbado chega no padre, que o padre tem dom de revelação, e o padre fala, Jesus está na sua casa. Sim, aí ele vai procurar. E ele vai procurar. E aí hoje ele fica doido, né? Eu consigo ver Jesus manso, humilde,
Mas Jesus bravo também dentro da minha casa, viu? Porque, olha, a Elaine de vez em quando tá pegando pesado, sabe? Hoje mesmo foi um dia daquele, sabe? De fazer faxina, assim. Tô rezando, ó, Senhor, tá bom já, viu? Você quer minha vassoura, né? Eu mandei foto pra você. Minha vassoura em casa fica de pé sozinha. Rapaz, já tá aquela varrendo sozinha. buchinha queimou hoje lá, viu? Elaine, eu vou aí buscar umas dicas com você. Ah, Pra me pôr o Maria. meu em casa, fazer isso. Suei, hein? Keila, não vai mais fazer unha na casa do Lê. Mas assim, a gente consegue ver o Jesus que fabricou, teceu o chicote e entrou no templo. A gente consegue ver o Jesus que colocou a pessoa aqui no ombro para chorar. O Jesus que socorreu, o Jesus que salvou, o Jesus que fez até milagre, né? Como eu dizia do pão que a gente jogava fora, virou uma torrada deliciosa. Amém. Né? E o Jesus que multiplicou o pão para aquelas pessoas todas que estavam ali se saciarem, multiplicou os peixes. Então a gente começa a ver isso. E aí, né? como é que você vai aprender a ter fé se você não vivenciar na pele? Exato. Até porque a fé Não tem, não é teoria, né? Não tem teoria. Não tem. Não, ó, a fé é assim que se vive, pronto e acabou. Não tem existe uma isso. fórmula. Cada um vive um. a fé de um jeito. E Deus trabalha você. Sim, cada E um. o crescimento da fé é dentro do que você é. né? E assim, eu vejo que na maior dificuldade é que então a gente se aproxima de Deus. E a fé não permanece em nós porque nós já estamos perfeitos. Não. O Lê tem lutas. Oh, muitas. O Lê tem uma luta aí para umas determinadas coisas, porque ainda Meu temos Deus. libertações. Renúncias, né? Renúncias, né? Não é fácil esse caminho da fé, mas olhando assim nós três, quantos anos? Eu tenho 41. Não, falo na caminhada. Na caminhada? Assim, mais afinco aí, uns 6 anos, 5, 6 anos. 6 anos. João Paulo? 19. 19. Eu, 30. Dá para ficar sem fé? Meu Deus do céu. Dá tchau pra mim, gente. Não Cheguei tô falando. agora. Olha, Não, tô brincando, tô Não brincando. tô falando 30 para. Não, mas eu entendo perfeitamente. Eu falo muito assim, a minha caminhada afinco 5, 6 anos, porque foi quando eu comecei a pregar, quando eu comecei, sabe, a anunciar. Mas assim, fui coordenador de pastoral do dízimo, estive, né, coordenador da pastoral do dízimo, fazia parte do conselho administrativo da paróquia, sempre fui envolvido. Porém, eu tinha a folga, né? A folga da igreja. E aí eu pergunto para os meus irmãos à esquerda e à direita, dá para ficar sem Jesus? De jeito nenhum. Mesmo com tudo que nós vivemos? Se De você jeito fosse abrir leque aqui do que Meu Deus. da aprovação atual, o João Paulo fosse falar da aprovação dele atual, a minha. Nós íamos ficar aqui até Tá. Sexta-feira Aí Santa. aí eu diria para você, Semana de oração de vez de agradecimento. se você não experimentasse, se nós não vivêssemos essa fé em Jesus, nós suportaríamos, Lê? De jeito nenhum. De Hã? maneira nenhuma. Você De maneira suportaria o que você já suportou? Se não tivesse a Eucaristia, eu não suportaria. Se não tivesse a confissão, eu não suportaria. Eu sou grata à confissão de segunda-feira. Nossa Senhora. Assim, eu não fui. Eu não fui na confissão. Não, foi sabe? demais, cara. Eu de madrugada, fazendo meu exame de consciência, eu falei, putz, grilo, eu precisava de um padre agora. Sabe? Porque se Jesus resolver me buscar no meio do dia, eu tô... Aí eu tô na indulgência plenária. É. Então eu tô pedindo pro É, Papa. Rezar pelo Papa, rezar pelo Papa, rezar pelo Papa pela indulgência plenária. Porque se Nós ele vier me estávamos em buscar... faxina, eu falei, deixa eu aproveitar essa. Minha confissão foi tão cabulosa que saiu na RPC. Ué, os filhos do João Nacional. Paulo tá a nível nacional quase já. Pecado Rapaz, de público. manhã eu falei, Jesus, eu preciso de um sacerdote. Eu vejo fé nisso, não é céu abrindo, é manifestação também, mas não é isso. Jesus, eu preciso de uma confissão. E ele escreveu bem grande na parede para ela, assim, Confissão, para não ter margem de erro. Aí eu acabei, 2 horas, voltei para o meu momento de oração de novo à tarde, saí da capelinha, que é o meu lugar de oração, abro lá o Face, confissão, Padre Bruno.
Falei, não, Padre Bruno tá de Hashtag brincadeira. partiu. Aí mandei uma mensagem para ele, Padre, agora. Liguei para essa daqui, mãe, eu tô lavando o carro. Falei, se vira, vem para cá agora. Deixa metade cheia, ensaboado, metade sem sabão e vamos embora. E vim para a confissão, graças a Deus, bendito seja Deus. Daqui a pouco a mulher dele me liga. Falei, tá acontecendo um negócio que pode vir, vem para cá. E eles foram. Nós é RPC. Então, assim, Eucaristia, Eucaristia e assim... confissão. Eucaristia, confissão, todos os nossos sacramentos. E assim, Eliane, eu vejo que esse momento, no meu ver, já é momento da gente bendizer ao Senhor. Amém. Porque, Bem dizer. no meu ver, tá? O meu pensar, minhas orações, está acabando. Está acabando esse momento onde nós vamos Amém. começar a normalizar, nós vamos começar uma vida, a nossa rotina normal. E digo para você, porque em oração, nós fizemos, o João Paulo participou, nós fizemos 15 dias, 24 horas por dia. Participei. Você participou também? Que bom. Ai, louvado seja Deus, amém. Não sabia que você estava. Mas, não deu Não nome gosto dela. de falar assim, Mas- mas eu estava no meio. mas que bom. Mas assim, nessa última semana, Deus confirmou o que Ele falou para mim lá na primeira semana. Que Ele dizia assim, eu taquei fogo, tá? Afia o teu machado e vai para a mata cortar lenha, porque Amém. agora é obrigação de vocês manter esse fogo Amém. aceso. Amém. E nós, que essa semana eu falava para o João, só para encerrar, tá, João? Contava uma história para ele que eu fui uma vez em Umuarama. Uma mulher foi rezar para mim, né, por um momento que eu estava passando, e eu falei, eu preciso de alguém que eu nunca vi. E essa mulher, então, rezando para mim, ela parou a oração e fez uma pergunta. Você é um simples pregador ou você é um profeta? Eu falei, o que eu sou, eu não sei. Não sei. Tá? A senhora fala para ele que está falando isso para a senhora, porque eu estou de mal dele, estou brigado com ele, sabe? A senhora fala para ele o seguinte, que eu sempre preguei que o profeta não é aquele que apenas anuncia, mas também o que denuncia. exato. Né? E ela falou assim, profeta, vá e anuncie e denuncie. E eu quero denunciar, sim, denunciar aquele que disser assim, nós saímos dessa. Não, foi Deus quem nos tirou Que dessa. nos tirou dessa. Esse vai ser o meu denúncio. Exatamente. E aproveitando esse momento que o papo é bom, mas vamos ler. A hora. Daqui a pouquinho também já tem até, convidamos para você que está acompanhando, quem quiser ir continuar, é convidado, vai ter um bate-papo também. Isso, com a Danúbia lá de Perobal. Vai ser no meu Instagram e no dela, né? O meu é @le_carreira. Que bom. E Lê, para nós fecharmos esse momento que eu atribuo que é de oração, né? Porque nós estamos partilhando, falando de Deus, e até o catecismo nos ensina, né, que antigamente a fé era assim, conversada, né? Não era escrita igual a gente vai na Bíblia e lê, né? Nessa conversa sobre Deus. Para aquela pessoa que muitas vezes está ali em casa desanimada, achando que não tem mais jeito, que precisa dessa mudança de vida. O que você fala? Gostaria que você se dirigisse, porque tem as pessoas que estão com a gente, né? Que mensagem você deixaria para elas assim hoje? De fé, de esperança? Fica à vontade. Bom, é difícil eu falar isso, João. É difícil, Eliane, porque, como a Eliane disse, a fé é de cada um. Cada um tem a sua fé. Porém, eu digo para você o seguinte, você que está passando por um momento que para você é uma turbulência, para você é uma tempestade, para você isso está muito difícil, está complicado, você está nessa ansiedade, nessa angústia, onde você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Eu falo o seguinte, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a palavra, é Deus quem fala comigo. Usa ela. Vai ao encontro da palavra de Deus, vai ao encontro do Deus falando com você, de Jesus falando com você no Novo Testamento, Deus falando no Antigo Testamento. E a Bíblia, para mim, ela se divide em duas palavras. Antigo Testamento, aliança, Novo Testamento, amor. Deus pede aliança com você, mas Ele quer te amar. E se Ele deu esse momento, essa pandemia para o Brasil, se Ele deu esse Louvado momento seja Deus. de
retirar-se. Nós estamos vivendo um grande retiro. Quantos retiros nós fomos lá na Palavra Viva, no CEPARF, e seja onde for aí na sua cidade, a gente foi e ficou 2, 3 dias. Nunca nós vivemos um retiro de 15 dias, de 20 dias, como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um grande retiro, um retiro onde nós podemos nos encontrar com Deus. Usa esse retiro para se aproximar de Deus. E faça um compromisso. Senhor, eu sinto a sua falta hoje, mas quando tudo normalizar, não vai ser uma obrigação. Eu vou ao seu encontro por amor, por prazer. Isso aí, isso aí. Vamos, então, a Tata, qual que é a sua mensagem? Eu sou grata, essa é a minha palavra. Amém. Gratidão. Gratidão a Deus por esse momento, por essa hora que passou tão rápido. Eu tenho aqui a dizer, Deus, o que te dizer? Como sempre, diante da tua presença e diante da tua ordem, eu me rendo como uma serva que te ama de coração. Amém, meu Deus. Amém. A melhor. Rapidamente, lê mais 2 minutinhos, te prometo que te solto para você Me chegar solta na para sua chegar a casa. tempo em casa, que já são 9h23. Meu Deus, eu tenho 7 minutos para chegar em casa. Tem muita gente. Não, só vou agradecer ao pessoal. Temos aqui algumas pessoas. Vou ler rapidinho aqui. Dá rapidinho. Vera Lúcia, Maria Célia, Rosângela, o Alfredo do Paraguai. Ah, ele Ô, meu irmãozão, Eu conheci ele. Lidiane Raquel Camilotti, Andréia Aparecida, Nadir Jeane Zanata está acompanhando. Ô, lá no Paraguai, em Assunção, minha irmã, um grande beijo, olha, um abraço, saudade, minha irmã. Cirlei de Quero conhecer. Curitiba, Ana Cláudia, quem mais? Gislaine Camilotti Meneguim, minha prima Adriana Camilotti. Enfim, queremos agradecer a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Como diz o Lê, tem 5 minutos para ele voltar para entrar numa outra live. Então vamos orar, pedir a bênção de Deus. Amém. De pé, né? Vamos lá. Fazer. Deixa eu pegar meu álcool aqui, viu, gente? Ó, Vamos meu álcool tá aqui. se ajeitando, pedindo a bênção de Deus para vamos que nós, ter que sentado sentar. mesmo, pode ser Sentado, sentado, para a gente se desculpa aí, ajeitar cameraman. numa live. A Tata me fez levantar, João. Sim. Desculpa aí, Alexandre. Desculpa aí, Alexandre. Vamos então apresentar a Deus essas pessoas que nos deram a honra da presença, de acompanhar aqui conosco. Sim. E já colocar também essa missão do Lê, que saindo daqui ele vai Que Deus entrar use. numa outra missão também, Que que nós Deus estaremos possa juntos. abençoar. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua vida. Amém. Amém. Você Amém. pede a benção para nós, Lê? A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. que pela poderosa intercessão de nossa Rainha do Céu, Maria Santíssima, desça sobre nós, sobre a nossa vida, sobre esse momento que estamos passando, sobre o nosso Muito país. obrigado, E Jesus. sobre cada um que nos acompanha pelo Facebook, YouTube, Instagram. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Valeu, valeu, E Lê. agora, pulando de canal, @Lê Carreira no Instagram. Amém? Amém. Deus abençoe você. Tchau. Amém.